Bom, boa tarde, né? Kátia Penteado, sou de São Paulo, do CCDP. Eu queria fazer... Foi o Bruno, não, foi você, acho que foram vocês da Bahia, que falaram, que eu acabei não marcando aqui, que preferem usar médium sem... Ah, não, foi o Bruno mesmo, que nas experiências aí, nas pesquisas sobre a vida, sobre a experiência de quase morte, que é melhor usar médiums que não tenham conhecimento, não é isso que você falou? De como é a vida, informações sobre espiritismo, vida no plano espiritual, essas coisas. Mas aí me bateu uma coisa, né? Bem ou mal, a Sandra levantou, não estou vendo, não sei falar sem ver. Eu não estou vendo ele. Aí me bateu que, de repente, o não ter conhecimento, a gente está falando dessa encarnação. Até que ponto muitas das informações que o médium traz não tem relação com a historicidade dele, como espírito. Porque a gente não consegue eliminar esse passado, né? Tem o aspecto anímico mesmo. Tá? E esqueci o nome dele, o último que falou. Daniel, eu achei muito legal a tua pesquisa pelo aspecto da plasticidade do perispírito. Na verdade, para mim, a relação é bem nesse sentido. Queria saber se eu estou enganada. Tá? E quero parabenizar o pessoal da Bahia pela pesquisa, demais. Não entendo nada desse assunto, mas achei o máximo. Não, verdade. É lindo! Não. E meu cérebro fez mais sinapse do que aquilo lá para conseguir entender o que era aquilo, entendeu? E ó que eu penso rápido. Obrigada. Bem, em relação à primeira pergunta, é o seguinte. Então, a gente tem a seguinte pergunta. Se a gente conseguiria obter algum tipo de evidência sobre o que seria o mundo espiritual, né? Já que a gente não tem como, não sei, tirar foto do mundo espiritual ou filmar o mundo espiritual, qual que seria o fenômeno mais próximo que nos daria informação do que o mundo espiritual é? As comunicações, né, ou as descrições das alegadas experiências espirituais ou mediúnicas, né? Então, o fenômeno empírico, digamos, o fato seria esse. Então, quando você tem esse fenômeno, no caso, um espírito, né, ou uma pessoa desencarnada fora do corpo, falando sobre o que o mundo espiritual você tem uma outra explicação para esse fenômeno, né, que não teria uma consciência desencarnada ou que sobreviveu nessa manifestação, mas que tudo isso viria de uma dramatização subconsciente do médium, por exemplo, né? Então, essa é a importância de você, por exemplo, fazendo um experimento buscando evidência do mundo espiritual, do o que é o mundo espiritual, você ter comunicadores ou médiums ou sensitivos que não tivessem muito interesse ou nenhum conhecimento prévio sobre o mundo espiritual. Prévio é dele de vidas passadas. Ele tem. Eu não consigo eliminar isso no processo. Sim, não consegue eliminar. Mas aqui é no sentido assim, de que essa pessoa, por exemplo, não é nenhum espírita ou um teosofista ou um budista, entendeu? Que leu essa literatura e que daí pudesse dar esse tipo de informação, né? Digamos que o médium que não tem esse tipo de leitura, um comunicador, ele estaria menos filtrado nesse sentido, entendeu? Então as descrições seriam muito mais prováveis de ser de uma fonte externa do espírito do que da mente dele. Desculpa, não quero polêmica, não é isso, mas se você pega um evangélico que acredita na palavra e que vai para o louvor e descreve, ele tem um conhecimento tendencioso dentro da religião dele. Sim. Então, a minha pergunta é exatamente onde arranjar essa figura? Pois é.
Onde arranjar essa figura? A minha pergunta é essa. Até porque, por exemplo, quem iria participar de um tipo de experimento desses tem que ser pessoas que são mais propensas a esse tipo de atividade. Quem são essas pessoas que têm essa atividade? Alguém que pratica alguma religião, né? Exatamente, da mesma forma que o pessoal ia falando de troca de veste, de transformação, exatamente, né? Ela está na visão cultural. Mas dentro que você perguntou, esse é um dos aspectos interessantes, sim, essa transformação que aparece, né? Porque quando a gente vê lá em 1 Coríntios, né, no capítulo 15, quando a gente vê Paulo falando desse corpo que na ressurreição, como que vai ser, né? A gente está vendo uma descrição, nas palavras dele, de algo que vai acontecer. A gente não pode olhar para aquilo ali e ver, por exemplo, que ele já está admitindo que exista esse terceiro elemento, né? Então, identificar que há um terceiro elemento é um aspecto que eu acho interessante, tá? Você vê que às vezes o cara fala, ó, o meu corpo está dormindo, ou está na terra, minha mente está acima, ou eu estou aqui, e ao mesmo tempo esse meu corpo está sendo derretido, está sendo transformado, estou trocando de roupa. Então tem esse aspecto que é legal, né, de identificar que há um terceiro elemento, porque normalmente, igual quando você pega o cristianismo, ele vai se desenvolver posteriormente de forma dualista, né? Espírito-corpo, não vai admitir um terceiro elemento. Isso é algo que vem, essa elaboração, como até um trabalho mostrou no início, né? Claro que tem pessoas que vão levando nessa direção, mas é uma elaboração que a gente vai atribuir, né, do perispírito a Kardec, aos espíritos naturalmente, tá? Mas o que você falou também é interessante, é um dos aspectos também, porque vai falar que esse terceiro elemento, quando eu vou subindo nessa estratificação, ele vai se tornando mais etéreo, ele vai ficando mais assim, mais luminoso, vai se modificando, né? Então é sim um aspecto que a gente observa aqui que é bem interessante. Boa tarde. Meu nome é Marcelo e eu quero agradecer a vocês por compartilhar o trabalho de vocês. E eu fiquei com algumas dúvidas em relação ao trabalho do transe mediúnico. A primeira delas é saber se houve algum controle dos participantes do ponto de vista de dominância cerebral. Segunda coisa, eu estava lendo aqui o que vocês escreveram e vocês basearam numa condição de análise monorreferenciada, de CZ ou auricular. E, às vezes, utilizaram a média dos eletrodos para fazer como uma referência elétrica. Então, assim, isso do ponto de vista de análise de onda muda muita coisa. Se você sai da monorreferenciada para bipolar, são DDPs diferentes. E, nesse ponto de vista, quando você analisa a atividade delta e teta, geralmente são funções em que o cérebro está um pouco menos ativo. A atividade beta, ela domina mais frontal, está mais ligada à concentração. Então, assim, me chamou muita atenção desse resultado que vocês obtiveram. Eu queria entender um pouquinho melhor isso. Eu não entendi o que você quer entender. Tem alguma pergunta exatamente? Porque, assim, primeiro, se foi controlado a dominância cerebral. Sim, sim. Segundo, por que foi optado por fazer monorreferencial ao invés de bipolar, para você analisar melhor o mapeamento cerebral. Porque quando você quer estudar grandes alterações cerebrais, você usa monorreferenciado. Quando você quer estudar atividades localizadas, você usa bipolar. Assim, do ponto de vista clínico, pelo menos é. Então, assim, eu queria saber por que fazer diferente se você está procurando elementos que possam estar ativos em determinadas áreas cerebrais. Excelente pergunta. Primeira coisa, eu não tive a oportunidade de agradecer, só a Jéssica que agradeceu. Eu quero agradecer estar aqui também. Eu acho que é uma oportunidade única, ímpar, de ter pessoas como você dando feedback no trabalho que é tão importante para a gente. Primeiro, obrigado. Isso é importantíssimo. Porque as suas perguntas são maravilhosas. Primeiro, lateralidade. Você lembra se ele controlou ou não, né? Não, ele não controlou. Ele não controlou essa questão da lateralidade. Teve várias formas. Aí a gente padronizou para referenciar pela média. Não. É isso? Eles falam da lateralidade. Esquerda, canhoto ou destro? Ele não computou isso, porque é dado secundário, a gente não teve controle sobre isso, o dado que está coletando atual. Pode influenciar, exatamente. Aí é a parte interessante da história, sabe por quê? Porque isso influencia
toda a sua abordagem que você está trazendo é uma abordagem de atividade cerebral. E atividade cerebral, tudo que você falou é perfeitamente correto. Só que isso é redes. Redes, inclusive, não tem nenhuma evidência de que possa ser, de fato, essa questão da lateralidade esteja evidente lá. Redes, a gente está pedindo sincronização. E, para medir redes, o melhor é trabalhar com média. Por quê? Porque a literatura, basicamente, científica, usa toda a média. A gente pode comparar melhor. Se a gente muda para bipolaridade, aí fica complicado. A gente não consegue comparar com outros trabalhos. Porque, como você mesmo disse, é bem diferente o resultado. Mas, muito boas perguntas. E a outra coisa... No nosso estudo, no estudo, porque foi limitado por conta de ter sido uma proposta diferente de coleta, né? Então, não foi a gente que coletou com o olhar de redes. Mas, apesar do que Garcia falou, na pesquisa original que a gente está fazendo, a gente coletou essa informação. Então, a gente vai ter esses dados. Inclusive, a gente está privilegiando médiuns destros, né? Por ser da população geral, enfim. É uma coisa mais fácil de encontrar. E a questão do referenciamento, a gente usou pela média. Referenciou todos pela média. Não foi pelo CZ, não. Se eu estiver enganado. Depois eu olho. Humberto me deu um minutinho para perguntar. Eu queria que vocês colocassem nos gráficos de boxplot. Qual? Tem um monte pode ser aqui. O primeiro. O boxplot, ele tem esse nome, né? Caixa, né? Boxplot, plota em forma de caixa. Eu já passei, desculpa. Não tem problema, você vai chegar lá. Eu vou chegar aqui. Aí, pronto. Aí o que acontece? Vocês estudaram uma amostra, não é isso? O boxplot, ele dá a informação para a gente da transformação dos dados, da consideração dos dados da amostra como dados de população ou de universo. Vocês concordam com isso? Tá, aí o que acontece? Vocês têm uma amostra, vocês têm uma média calculada em cima de 14 pessoas. Qual que é o universo de vocês? Vocês estão generalizando seu resultado para quê? Para o funcionamento cerebral dos médios em geral? Essa é a ideia. Se vocês estão... É porque a gente não usa a palavra generalizar, né? Assim, a gente está tentando... Não, quando vocês usarem esse gráfico, você pode não ter usado a palavra, mas a finalidade dele é essa. Tá? Esse é um gráfico de inferência estatística. Aí o que acontece? Eu tenho... Você me empresta o laser? Você tem aqui, no meio da caixa, para o pessoal entender... Eu fiz o mesmo erro que o seu, Jéssica. Pode deixar aí, ó. Agora eu achei. Você apertou o home. Eu sou uma tragédia usando isso aqui. Eu tinha que ter passado por um treinamento prévio. Mas, assim, se vocês se lembram, tem um quadradinho no meio do gráfico, e no meio do quadradinho tem um risco preto. Aquele risco preto é a média. O que ele significa? Que se a gente tirar a média do funcionamento das 14 pessoas, o número encontrado foi aquele. Mas o quanto aquele número pode ser considerado a média da população, ou dos médios em geral? Então, no gráfico de boxplot... Aí. Então, olha só, o primeiro aqui... É o de baixo. É o de baixo. Não, dedo. Ah, tá. Aqui? Isso. Aqui você tem uma média, aqui você tem outra quase perto do zero, aqui a outra e aqui a outra. Mas ela não é uma boa média, ela é uma média insegura para dizer a população geral tem essa média aqui. Então, o que o boxplot mostra? Dos 14 casos usados, a média é essa aqui. Mas olha só, nesse aqui, a maioria das pessoas, 50% dos seus resultados estão essa parte de baixo aqui, essa parte de cima. E os seus resultados se distribuíram entre a linha... porque primeiro, aqui é a média, aqui é o terceiro quartil, aqui de baixo é o primeiro quartil. Aqui é o limite inferior e aqui é o limite superior. Vocês me corrigem se eu estiver errado, deixa eu só terminar de argumentar. Então, significa que a média da população, vocês não fizeram distinção
entre ponto extremo e outlier, tá? Que são pontos que são medidos, mas que são considerados fora da distribuição. Então, talvez essa diferença entre o limite superior e o inferior possa ser menor. Mas o que acontece? A média da população pode estar entre o limite inferior e o superior aqui. Deixa eu falar. Você está interpretando equivocadamente. Em que sentido? Esse é um delta, isso é diferença. A avaliação é uma avaliação pareada. A gente compara o indivíduo com ele mesmo, entendeu? Então, ali, aquele zero ali significa que não houve diferença. Aquela linha horizontal lá no meio é quando a diferença entre o transe e o estado é um menos o outro. Então, quanto mais distante ele estiver daquela linha horizontal, significa que mais distante de não ter tido variação foi. Então, é um box plot, mas ele não está medindo população, entenda isso, porque é um teste pareado, não é um teste independente. Não, a método de vocês é experimental. Então, vocês estão comparando, tá? O mesmo sujeito, tá? Antes e depois. E depois, pareado, eu sei disso. Tá? Mas o que acontece? Quando eu vejo isso aqui, tá? O que eu estou dizendo é o seguinte, olha só, a média do hemisfério esquerdo aqui, tá? Aqui são os controles. A média do hemisfério esquerdo e entre o hemisfério direito. Tá? A média pode estar em qualquer uma dessas diferenças aqui. A média da população. A média da diferença pareada da população. Eu estou dizendo que o seu estudo tem uma amostra pequena para ser generalizado. Não, isso com certeza. Para se escrever resultados generalizados. Está num caminho bom. Mas o que a gente normalmente considera? É a diferença entre esse intervalo aqui e esse intervalo aqui. Se o limite superior tiver diferente do outro intervalo, aí sim eu tenho uma diferença de população e não de amostra. Isso é para testes independentes. Isso é um teste pareado. Um teste pareado você compara com zero. Você vê o quão distante do zero a diferença é. Aqui. Você está comparando. Isso aqui é um teste pareado. Você tem hemisfério esquerdo e hemisfério direito dos médiums, não é isso? Você está comparando o hemisfério esquerdo dos controles com o hemisfério esquerdo dos médiums, não é isso? Sim. Está comparando. Não, desculpa, esse é que está o erro. O hemisfério esquerdo dele mesmo com ele mesmo. Assim, você vê o quão diferente de zero aquilo foi. Entendeu? Entendi. Entendi. Isso. Entendi. Aí você tá certo. É como se fosse dois, é uma nova, mas são 10. Ok. São 4 testes T pareado. Então, hemisfério esquerdo com hemisfério esquerdo do médium, depois o direito com o médium, depois esquerdo controle. Se não houver diferença, é zero. E se não tiver diferença, vai ficar em cima de zero, não é isso? Isso. Se houver diferença, a partir de qual medida vocês estão considerando a diferença significativa? Pode. Aí é que está comparando com o grupo controle. Entendeu? Então, você está comparando o hemisfério esquerdo do grupo controle com o hemisfério esquerdo do grupo de médios, concorda? As diferenças, isso que eu estou falando para você, não é o valor médio da atividade. Ou da conectividade. Tá, depois a gente conversa. Eu acho que tem mais gente para perguntar aí. Técnica, tá? Obrigado. Bem sintético. Gente, eu vou fazer uma pergunta bem rápida para vocês, que é um incômodo que me gerou com relação a esse trabalho. Talvez vocês tenham explicado, eu não tenha entendido. Eu tenho a questão do transe. Mas o transe mediúnico, eu tenho o transe, a pessoa está sem atividade mediúnica propriamente dito, embora esteja em transe, e eu tenho o transe, vamos chamar assim, manifestado. Então vocês pegaram médiuns psicofônicos. Ele entra no estado de transe e a psicofonia não acontece imediatamente ao momento de transe. Aí ele tem um momento em que ele vai começar a exercer a psicofonia. E vocês falaram sobre a atuação na área da comunicação dentro do cérebro, né? Então, a primeira pergunta, o quanto que vocês estão fazendo os relacionamentos com as áreas cerebrais para saber quais áreas que estão sendo atuadas através disso daqui, uma vez que aqui é EEG, né? Não é
não usa outras técnicas que vão ser mais abrangentes, e o quanto, se vocês mediram, ou se foi possível medir, esse momento de comunicação e de transe, porque, na verdade, eu tenho, antes do transe, eu entro no transe, fico um período sem comunicar, e depois eu comunico, ou às vezes eu entro e vou comunicar e continuo no transe. Então, houve acionamento da área do cérebro somente durante a comunicação, ou teve esse acionamento enquanto ele estava somente em transe antes da comunicação? Entendeu minha pergunta? É porque a gente não tem como comparar, porque a gente só coletou em um momento. Quer dizer, eles lá só coletaram no momento em que se iniciava o transe falado, no momento que ele iniciava a fala. Então, na hora que começava a comunicação. Isso, a fala. Então, na apresentação dos dados, tem que ser esclarecido isso, porque transe, ele começa antes. Então, porque que são 3 momentos, antes do transe, o transe e durante a comunicação. Então, isso pode influenciar. E seria interessante observar, e eu estou elucubrando aqui, de você medir, por exemplo, o camarada ficou 30 minutos nesse processo, ele falou por 15, o que aconteceu no cérebro dele quando ele estava somente em transe, somente no transe? A área cerebral dele da comunicação foi acionada ou não? Sim. Esse é um desafio só de método, né? Porque como é que ele vai dizer para a gente que ele está em transe, já que ele está em transe, que momento, e a gente não tá, externamente a gente não consegue observar. Então, já foi pensado, por exemplo, algo como aperta um botão, tem alguns estudos que eles fazem isso. Mas aí você entra no Helmets God, o problema não sei se você sabe do trabalho sobre o capacete de Deus, o Helmets God, que o apertar o botão é comprovadamente preditivo. Né? Ele acha que ele está sendo... Eles puseram um capacete sem nenhum neurônio, sem nenhum sensor, e o pessoal estava apertando o botão, dizendo que estava tendo experiência. Mas, enfim, mas tinha que pensar para saber que momento que ele está em transe ou não. Né? Essa pergunta é interessante, porque o que a gente está fazendo atualmente, a gente grava todo o processo no EEG. Então, a gente tem alguns minutos antes de ele começar, no caso, a gente está usando psicografia, e é isso que colocou, pode ser interessante, a gente começar a estudar alguns minutos antes de ele começar. E aí, talvez, ver a diferença entre o início do transe e a psicografia em si. A ideia é boa. Bom, já perguntaram muito para vocês, eu vou perguntar para ele, que não perguntaram. Peraí, deixa eu ver. Bruno, né? Bruno, eu gostei muito da sua abordagem e acho que esse trabalho, né, ele é, às vezes, esse tipo de trabalho, ele é, às vezes, pouco valorizado no meio espírita, porque as pessoas falam assim, mas o que adianta provar que sobrevive? Isso aí é óbvio, né? Não precisa fazer isso, já sei, as pessoas não... Inclusive, o próprio trabalho do pessoal que fez isso na época das funções, das experiências psíquicas, né? Metapsíquica, etc., as pessoas não dão muito valor porque acham que não avançava. Mas exatamente esse eu acho que é o segredo, né? O segredo é você, como você colocou, né? Quer dizer, a pessoa está observando o fato, ela não vai deduzir. Então, é diferente você demonstrar que algo sobrevive é diferente isso do que demonstrar que aquilo que sobrevive é imortal, ou aquilo que sobrevive é um espírito, do jeito que a gente imagina, é algo que sobrevive. Né? O que se comunica é um espírito, é a mente de quem está lá trabalhando, né? Então, bom, isso de consideração, né, que eu acho muito interessante. Por outro lado, eu tentei aplicar isso no caso típico do Chico, por exemplo, do Chico Xavier, do trabalho do Chico Xavier, né? Então, você colocou um dado interessante. Para você demonstrar que alguém sobreviveu, você precisa conhecer antes. Tá certo? Como é que você vai demonstrar que alguém específico
Não genericamente, alguém específico sobreviveu. Então, por que eu estou falando isso? Porque uma coisa é, por exemplo, o Chico recebendo cartas para familiares que perderam um filho, uma mãe, etc., que conheceram a pessoa antes de desencarnar e que aí verificam, por algum vestígio, algum dado, tal, se sobreviveu. Outra coisa é, por exemplo, a psicografia do André Luiz, a psicografia do Emmanuel. Não é? Então, quem conheceu André Luiz? Quem conheceu Emmanuel? Para dizer se aquilo é prova da sobrevivência do André Luiz, da sobrevivência do Emmanuel. Sim. Entende? Você concorda com isso ou não? Em algum nível, depende quem haveria de conhecer essas pessoas falecidas. Porque, por exemplo, se um médium recebe a carta de um familiar que faleceu, né? Quando a gente está em busca de evidência de sobrevivência, a gente tem que excluir a possibilidade do médium ter algum tipo de informação sobre a pessoa falecida ou de conhecer os familiares, assim por diante. Digamos assim, o experimento ideal é muito mais, uma evidência muito mais forte, por exemplo, se o médium e os familiares não sabem quem é o médium, não sabem quem são os familiares, entendeu? Porque aí as variáveis ficam muito mais isoladas, né? E não tem algum tipo de, sei lá, de dedução, de vazamento de informação ou algum tipo de outra coisa. Então, se espera, né, num experimento ideal, que o médium não saiba quem é, não tenha conhecido o familiar. E no caso dessas pessoas mais já conhecidas e consagradas em certas literaturas espirituais, como Emmanuel e André Luiz, existe, por exemplo, alguns testes que testam se aquelas cartas mediúnicas têm um certo padrão de escrita dos textos anteriores, ou até de textos do alegado mesmo espírito que se manifestou em outro médium, ou de quando essa pessoa era viva, encarnada. Né? Então você pode fazer esses comparativos. Isso dá para o caso do Humberto de Campos, em que se pode fazer essa comparação, Sim. Mas há personagens que você não tem, né? Sim, a referência sim, dele encarnado, sim, né? Sim. Então isso fica mais complicado. Sim. Para a sobrevivência. A ideia assim da minha pesquisa é justamente mostrar que, pelo menos em princípio, a gente poderia fazer um experimento, independente se esse experimento fosse confirmasse ou não. Essa é a. Assim. Mais um. Ainda, Bruno, dentro dessa perspectiva, eu acho que é importante a gente lembrar que todo experimento ele tem um comprometimento com uma determinada visão de mundo. Eu crio uma espécie de uma imagem da realidade. Sobre essa imagem da realidade, eu crio mecanismos de captura de fenômenos. Então, acho que é muito importante a gente começar a pedir nos experimentos a declaração de que imagem da realidade você está falando. Por exemplo, para uma abordagem grega clássica, um experimento de captura de forças é um absurdo. Não faz sentido, por exemplo, você utilizar um acelerador de partículas para validar a existência de Zeus. Zeus não faz parte do universo de discussões que está sendo colocado com isso. E o que a gente tem visto hoje, do ponto de vista de uma abordagem de método em ciência, é da necessidade de você caracterizar bem qual é o construto que está sendo utilizado e o que você está querendo capturar com isso. Então, quando você diz assim, a partir de uma perspectiva filosófica, em que eu não tenho uma característica do que é identidade, como é que eu posso fazer um experimento de identidade? Eu não sei o que eu estou procurando. Entendi. Então, você está fazendo essa pergunta, quais seriam os requisitos? Quais são os requisitos que a gente precisa ter para... Assim, qual é a declaração dessa perspectiva para que a gente possa utilizar um determinado experimento? Bem, na literatura que eu estou investigando e também nas pesquisas, ou seja, como as pesquisas são feitas, não se tem uma teoria da identidade pessoal, eles não usam uma teoria da identidade pessoal.
eles usam critérios que a gente usa, por exemplo, em investigações policiais ou criminais, ou critérios que a gente usa para identificar, por exemplo, o professor Alexander sempre usa um exemplo assim. Digamos que uma pessoa conhecida minha sofreu um acidente e teve várias queimaduras e está no hospital, está viva, mas só que ela está totalmente deformada, né? Então, ou seja, se ninguém me disser, essa é a pessoa que eu conheço, como é que eu vou identificar essa pessoa? Se ela está conseguindo se comunicar, eu vou perguntar o nome dela, memórias que ela tem, digamos assim, que eu me encontrei com essa pessoa há 5 dias atrás. Eu vou perguntar para ela coisas que a gente fez junto, ou coisas que a gente passou junto na infância. Então, são esses critérios normais de memória e de traços de caráter, de personalidade, que a gente usa para identificar pessoas nas situações comuns. Se esses critérios funcionam razoavelmente bem e sempre funcionaram bem, a gente usaria esses mesmos critérios para investigar casos de pós-morte, por exemplo, que é o que se usa, por exemplo, quando você pega cartas mediúnicas e vai a campo investigar se essas informações são verificáveis e verídicas, né? O que é? Uma expressão, um jeito de falar, um apelido, às vezes uma informação sobre a casa onde a pessoa vivia. Se eu vou investigar isso, por exemplo, junto com os familiares, eu vou perguntar para os familiares, e esse evento aqui que ele descreveu, bem específico, aqui numa tarde de domingo, isso aqui aconteceu? Sim, isso aqui aconteceu, foi 10 dias antes dele morrer. Então, são esses critérios pragmáticos que a gente usaria nesses casos também. Pessoal, palmas para a mesa.